Bem-vindo ao Câmara em Pauta. No programa de hoje nós vamos falar sobre a possibilidade de fechamento da FURP, a Fundação para o Remédio Popular, que é o maior laboratório público do país. E por que a gente está discutindo isso? Em uma coletiva de imprensa, o governador de São Paulo, João Dória, isso aconteceu dia 24 de outubro, ele disse o seguinte, abre aspas, o governo não tem que fabricar remédios, medicamentos. Ele tem que estimular que eles sejam fabricados ao menor custo possível e que possam chegar com o menor custo para a produção. As dívidas da FURP, que somam mais de 100 milhões de reais, elas foram objeto de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, na Assembleia Legislativa. Vamos tentar entender um pouquinho do que é a FURP. Hoje a FURP ela produz 65 tipos de medicamentos, entre antibióticos, penicilina, antihipertensivos, antirretrovirais. Ela também produz o DIU, que é um contraceptivo, e também medicamentos para transplantados, entre outros. É uma gama bastante grande de medicamentos que chegam para a população sem custo nenhum. E a FURP ela foi criada em 1968, ela partiu de uma ideia de professores da Faculdade de Farmácia da Universidade de São Paulo. A sede da FURP ela fica localizada aqui em Guarulhos, ela foi criada aqui em 1984, foi inaugurada nesse ano há 35 anos. E hoje a FURP ela tem duas sedes, uma aqui em Guarulhos e outra em Américo Brasiliense, que totaliza 874 funcionários. E em 2014, só Guarulhos conseguia produzir 1 bilhão de unidades de medicamento. Agora, em 2018, as duas unidades, a de Guarulhos e Américo Brasiliense, produzem juntas 570 milhões de unidades. Isso em 2018. E para a gente debater esse tema, falar sobre essa possibilidade de fechamento, nós temos aqui dois convidados. Temos a Ana Cláudia Navarro, que é diretora do SINFAR, que é o Sindicato dos Farmacêuticos no estado de São Paulo. Ana Cláudia, obrigada pela participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Recebemos aqui também o vereador aqui da Câmara de Guarulhos, Zé Luiz. Ele que é foi um dos organizadores da audiência pública que aconteceu aqui na casa no dia 4 de outubro, que tratou sobre esse tema, a possibilidade de fechamento da FURP. Ele também é um dos autores de um projeto de lei que prioriza a contratação, a compra de medicamentos de laboratórios e institutos de pesquisa públicos pela Prefeitura de Guarulhos. Vereador, obrigada pela participação no nosso programa. Obrigado pelo convite. Nós também convidamos o superintendente da FURP, Afonso Celso de Barros Santos. Ele declinou do convite dizendo que o fechamento da FURP é algo ainda especulatório e que não era o momento para, enfim, falar sobre esse assunto. Nós também convidamos o relator da CPI da FURP na Assembleia Legislativa, o deputado Alex de Madureira, do PSD. Ele tinha um compromisso na data da gravação em outro estado, portanto não pôde participar. A ideia também é falar um pouquinho sobre as dívidas, falar um pouquinho sobre as causas também que levaram à formação da CPI e o resultado do relatório. Isso não vai ser possível, então a gente vai fazer, enfim, comentários, análises sobre as questões do impacto do fechamento da FURP aqui na cidade e também sobre a importância desse laboratório público. E queria começar justamente com esse assunto aqui com a Ana Cláudia. Ana Cláudia, qual que é a importância da FURP, né, desse laboratório público para a produção de medicamentos no país? Porque não é só São Paulo, né? Não é só São Paulo. A FURP é uma referência, né? A FURP é o maior laboratório público do país. Eu, particularmente, tenho uma relação de amor com a FURP. Né? Quando ainda estudante, eu me formei em Belo Horizonte, nós vínhamos para São Paulo para ficar aqui conhecendo os laboratórios, as indústrias.
E eu me deparei com a FURP e eu fiquei encantada com o trabalho desenvolvido pela FURP. Eu estou te falando isso há quase 30 anos atrás. Então a FURP, para nós brasileiros, não só paulistas, tá? Ela é motivo de muito orgulho. Falar numa possibilidade de uma possível extinção dessa fundação é inadmissível. Por isso que faço aqui valer o repúdio. A gente repudia muito essa proposta do governador João Dória, porque assim, a FURP hoje, ela, além de ser uma referência, nós devíamos, enquanto cidadãos, estarmos defendendo a manutenção da FURP, defendendo a soberania nacional desses laboratórios, e a importância dela é uma coisa assim gigantesca. Eu posso falar enquanto profissional, né? Não só como diretora de uma entidade que eu estou representando, mas eu trabalho como farmacêutica num posto de saúde, numa unidade básica de saúde, no interior do estado. E a FURP atende não só todos os municípios, praticamente, do estado de São Paulo, como o país todo. Você citou bem, ela não produz somente os medicamentos da atenção básica, que seriam os antihipertensivos, antidiabéticos, os antibióticos, né? Ela produz os medicamentos de uso estratégicos e especializados. No caso dos transplantes, no caso de medicamentos para tuberculose, a FURP é uma referência. Nós devíamos estar falando em estarmos investindo nesse laboratório público e não extinção do mesmo. Você está falando de soberania nacional. Explica melhor para a gente o que significa isso. Por exemplo, quando a gente olha só, nós participamos durante o ano de 2018, nós tivemos vários encontros regionais de ciência, tecnologia e assistência farmacêutica no país. Foram encontros no país todo, foram encontros nacionais, na verdade, por regiões, né? E depois culminou no 8º simpósio que esteve no Rio de Janeiro com a aprovação da Fiocruz. Então, quando a gente está estudando e falando de biotecnologia, de assistência farmacêutica, a gente defende isso. A gente defende que o nosso país tenha isso. Como que o governador fala que a gente não tem que produzir o medicamento? Que a gente tem que sim comprar ele mais barato? A FURP produz ele mais em conta, sim. A gente tem que estar defendendo justamente essa tecnologia. É essa tecnologia que a gente tem que estar defendendo para ter a soberania de produção desses produtos para distribuição para uma população em que o SUS ele é maravilhoso. A gente tem que defender esse SUS. E defender a manutenção da Fundação do Remédio Popular é prioritário. Vereador, explica pra gente, né? Eu acabei de falar que a sede da FURP fica aqui em Guarulhos. Mais de 800 pessoas trabalham aqui na cidade. Qual seria o impacto, por exemplo, para essas pessoas, para essa população que trabalha ou que até mora aqui próximo? Qual seria o impacto desse fechamento para a economia, para a população guarulhense? É um impacto muito grande, né? Porque você tem aí quase 1.000 funcionários, né? Mais ou menos 820 funcionários só em Guarulhos, na unidade de Guarulhos. Então, obviamente, moram aqui, grande parte mora aqui. Para a economia local, é um problema grave, né? Mas é mais um problema dentro da questão da recessão, do desemprego que está acontecendo no país inteiro. Você vai alijar 1.000 pessoas, quase 1.000 pessoas, somando com seus familiares aí, de ter acesso à renda. Mas uma coisa interessante que é importante a gente pontuar é que os funcionários, desde o primeiro momento que tiveram informação do risco de fechamento, extinção ou privatização, que não se sabe ao certo o que o governador pretende, hoje está se falando em extinção, fechamento total dos laboratórios. Os funcionários, desde o primeiro momento, vieram à rua defendendo a manutenção da FURP. Mas eles foram extremamente, digo até altruístas, porque não estavam defendendo apenas o emprego. Eles já desde o primeiro momento, nas primeiras manifestações, estavam colocando para a sociedade a importância do laboratório como um agente de manutenção até do próprio sistema SUS, né? Na medida que o fornecimento de medicamentos
de baixo custo e de alta necessidade, ele é suprido em grande parte pela FURP. Então, desde o primeiro momento, os funcionários tiveram um posicionamento extremamente bom, né, do ponto de vista de dialogar com a cidade, né, e eu tenho dito a alguns membros do grupo, não só dialogar com a cidade, né, dialogar também com o Brasil. Como disse a Ana Cláudia, a FURP, ela atende, são 3.000 municípios, né, no Brasil inteiro, e praticamente todo o estado de São Paulo, são mais quase 600 municípios de São Paulo. Então ela tem uma importância para a cidade enorme. E os funcionários tiveram essa capacidade de dialogar sobre a questão mais ampla, né, que é o fornecimento de medicamento de baixo custo, regulação de preço, e não só os próprios empregos, né? Então acho que isso foi uma coisa muito positiva por parte dos funcionários, abrir a cabeça da população, né, para a questão do que significa o fechamento dessa fundação. Que é muito mais do que perda ou realocação Sim, de pessoas, porque a gente tem que imaginar, a gente estava conversando antes do programa começar aqui com a Ana Cláudia, você estava me contando que são mais de 100 farmacêuticos que atuam, né, exatamente, na FURP, fora os outros funcionários. Quer dizer, para onde que você vai realocar tanta gente que tem um conhecimento tão específico, né? Exatamente. E assim, né? E como esses funcionários estão trabalhando sob essa pressão? Sem saber se terão sua manutenção de emprego. Desde que saiu a possível extinção da FURP, você, enquanto funcionário, ali no seu local de trabalho, como que você se sente? Como que você consegue trabalhar, desenvolver seu trabalho, sabendo que você, daqui a pouco, pode estar desempregado? Exatamente. É muito... Não estou falando só em termos corporativistas, só defendendo uma categoria farmacêutica. São todos esses funcionários que fazem dessa empresa o que ela é, fazem dessa fundação o que ela é, né? Que é uma referência para nós. É o maior laboratório público do país. A gente devia estar falando em investimentos na fundação e não na extinção dela, né? E a gente vai continuar falando sobre esse assunto, mas no próximo bloco. Você que está acompanhando o Câmara em Pauta, não saia daí, porque a gente volta já já. De volta com Câmara em Pauta, o nosso tema de debate de hoje é a possibilidade de fechamento da FURP, a Fundação para o Remédio Popular. E nesse programa a gente tem aqui como convidada Ana Cláudia Navarro, que é diretora do Sinfar, o Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de São Paulo, e também o vereador Zé Luiz, que foi um dos organizadores, que organizou a audiência pública também sobre o fechamento da FURP, que aconteceu aqui na Câmara Municipal de Guarulhos. Zé Luiz, o senhor é um dos autores, né, do PL, o projeto de lei que prioriza que a compra de medicamentos seja feita de laboratórios públicos ou institutos de pesquisas públicos. No que esse projeto pode estimular, a prefeitura a comprar mais, por exemplo, em compras futuras? Então, nós fizemos essa apresentação desse projeto, tomei essa iniciativa e tive a colaboração de outros vereadores, né, que assinaram o projeto, justamente com essa finalidade, que a gente pudesse, foi até um pleito, inclusive dos funcionários que estiveram participando da audiência, no sentido de a gente objetivar que a prefeitura faça nas suas licitações, nas suas compras, sempre uma consulta aos laboratórios públicos. É óbvio que a Lei 866, ela faculta aos municípios comprar pelo menor preço, né? Mas o nosso intuito ao fazer o projeto é, de certa forma, criar uma obrigatoriedade de que o Poder Público Municipal de Guarulhos faça essa consulta, em especial aos laboratórios públicos, porque ela pode não fazer a consulta, né? Então, a gente quer que a Prefeitura de Guarulhos faça essa consulta aos laboratórios públicos. E a FURP é óbvio que seria uma das atendidas, porque é o maior laboratório público, né? Não é o único, mas é o maior, né? Dentro do Brasil e aqui na cidade de Guarulhos. Então, a intenção era de que realmente a Prefeitura de Guarulhos pudesse fazer mais uso, né? Não que ela não faça,
tem sido comprado produto, sim, da FURP, mas seria importante que ela pudesse ter a obrigatoriedade de fazer isso, né? Hoje não tem, de certa forma, de fazer essa consulta, né? Então a gente quer que isso seja garantido numa lei, uma lei específica aqui da cidade. Foi por isso. Só como adendo, nós também contatamos a Secretaria de Saúde daqui de Guarulhos e eles compram atualmente 10 tipos de medicamento da FURP, por exemplo, a dipirona sódica, captopril. Alguns desses medicamentos ela faz a compra da FURP, inclusive de um outro laboratório em Goiás. Eu queria até perguntar para você, Ana Cláudia, quantos laboratórios públicos tem no Brasil? Quer dizer, não é só a FURP, né? Tem outros laboratórios públicos? Não, eu não tenho esse dado agora, assim, me pegou de surpresa, mas são vários laboratórios públicos no país ainda em funcionamento. Nós temos a Fundação Ezequiel Dias em Belo Horizonte, a própria Fiocruz, né? Farmanguinhos é uma referência. O próprio Instituto Butantan. O próprio Instituto Butantan. Então, assim, laboratórios no Norte, no Nordeste. Então, são muitos laboratórios. A FURP é o maior deles. E, assim, eu moro no interior, né, do estado. Eu moro em Ribeirão Preto. E lá nós utilizamos, sim, muitos medicamentos produzidos pela FURP. Fazem parte da nossa relação, né, da REMUM, né, da relação municipal dos medicamentos, e a FURP produz vários. Por exemplo, o dispositivo intrauterino que nós utilizamos, né, como contraceptivo, é produzido na FURP aqui em São Paulo. Medicamentos, nós temos 2 medicamentos utilizados, porque eu falei que não são só os de atenção básica, né? Nos estratégicos, no caso assim, doenças que são negligenciadas, no caso assim, HIV, tuberculose. Tem 2 medicamentos da tuberculose, Eliane, que só a FURP produz. Com a extinção da FURP, não tem laboratório que irá produzir esses 2 medicamentos. Até se fazer pesquisa, se chamar um outro laboratório, se levou aí pelo menos uns 2 anos. E como é que fica o tratamento desses pacientes que são tratamentos em casa, né? Eles recebem, os pacientes portadores de tuberculose, eles recebem esses medicamentos em casa. Como que fica? A gente pode falar de uma doença que praticamente estava erradicada, que era a sífilis, né? Pelo menos assim, era uma doença que, sei lá, quando eu era muito jovem, a gente ouvia falar na época dos meus pais, meus avós, ela estava na década de 80 erradicada. Hoje, só na unidade básica que eu trabalho, a gente faz um diagnóstico de quase 6 casos diários novos, que são só descobertos pelos exames das gestantes. Quem produz as penicilinas que nós utilizamos na rede pública? A FURP. E como que fica o tratamento? Então, assim... É muita coisa em jogo, né? A vida das pessoas está em jogo, Nós estamos falando, né? Eu trabalho com saúde, nós estamos falando de vida. Então não tem como não defender o SUS, não tem como não defender a FURP. É uma questão de... E um dos pilares de dificuldade do sistema SUS é justamente o fornecimento de medicação, né? De medicamento. Então, é óbvio que o mercado, né? O mercado farmacêutico é um mercado extremamente internacional, né? De multinacionais. É um mercado com empresas poderosíssimas, mundiais, que tem outros interesses. Não tem jeito. Tem interesse econômico. E um dos pilares também de dificuldade dentro do Sistema Único de Saúde é o fornecimento de medicação, principalmente medicação básico, que é esses que foi colocado aqui, mas também os medicação de risco. Tem um outro medicamento que a FURP já vai começar a fornecer em 2020, que é para tratamento de Alzheimer. É um medicamento de custo alto, né? E que, lógico, o mercado vai ofertar esse produto a um preço muito alto, né? Então, não tendo a concorrência da FURP, é óbvio que a regulação do preço desse medicamento vai ficar muito alto para os custos do SUS, né? Exato. E com o fornecimento pela FURP, é muito mais barato o preço. E a FURP também tem mais um outro produto já em fase final de fornecimento, também de combate ao Alzheimer. Então, são 2 produtos numa doença que hoje já é uma doença, pelo fato das pessoas estarem vivendo mais, né, já é uma preocupação maior
né, da sociedade para tratamento dessa doença. Nós vamos deixar isso na mão só das empresas multinacionais? Então, é para se pensar, né? Por isso que é uma discussão que não só cabe aos funcionários, não só ao sindicato de farmacêuticos ou da Câmara de Guarulhos. É uma questão que a gente precisa ganhar realmente o apoio da sociedade, do Congresso Nacional, dos deputados estaduais, que vão ter um papel importante nessa decisão, né? Se vai extinguir, se vai privatizar, porque nós estamos atacando diretamente um pilar essencial do sistema SUS, que é o fornecimento de medicação a baixo custo, né? A FURP tem o poder de regular um pouco os preços no mercado. Sem ela, vai ser barbárie, né? Não tenho dúvida nenhuma que o mercado ele sempre está pensando em oferir altos lucros, né? Então, obviamente que a gente não pode deixar esse setor na mão apenas das transnacionais, né? Das grandes empresas. Ana Cláudia, até interessante essa questão da regulação. No relatório da CPI, ele aponta que parte da dívida da FURP, né, se deve à cobrança de preços acima da data de registro de preços da Secretaria da Saúde. Você sabe como funciona essa fixação de preços? Na verdade, eles apontaram que não houve repasse, né, por parte do laboratório da PPP, da parceria público-privada que foi feita com a Américo Brasiliense, com um laboratório que era o IMS. Então a CPI mostra isso, só que como foi usado o CNPJ da FURP Guarulhos, sobrecarregou em cima da fundação. Então a CPI mostra isso. Por isso que eu vejo como uma forma favorável à não extinção da FURP o resultado da CPI feita pela Assembleia em São Paulo. Né? Em relação à regulação de preço, nós temos esses laboratórios multinacionais. Assim, medicamento no país, como o Brasil, é um dos medicamentos mais caros do mundo. Então, assim, quando a gente fala nessa soberania, na defesa dos nossos laboratórios oficiais, é pensando justamente nisso. Então, é uma questão da própria população estar envolvida, sim. A sociedade tem que estar envolvida nisso. Porque, assim, não sobra dinheiro para comprar medicamento se não tiver ele distribuído. Nem as prefeituras vão dar conta de pagar com a extinção dos laboratórios. Porque, assim, vamos combinar que se fala em extinção do maior laboratório do país, poderão se extinguir outros. E aí? Como que vai virar isso tudo? Vai ter dinheiro depois para conseguir manter a mesma renúmia, a mesma relação de medicamentos municipais ou nacionais no país? E, na verdade, já abre um precedente, né? Abre precedentes. Tem uma questão também que eles apontaram, enfim, discutiram na CPI, que quando se formou a parceria público-privada, se utilizava um registro da MS para produzir os medicamentos, né? Eles chamam de registro clone. Isso. E também tem um registro comum. Como é que funciona essa questão de registro? Repassado, o repasse do valor deveria ter sido repassado e ele ficou num valor mais alto. Por isso, esse débito e essa dívida exorbitante na parceria público-privada com o laboratório MS. Não aconteceu. Eles deveriam ter repassado num preço abaixo. E não foi, eles mantiveram o preço acima. Não foi o preço de um laboratório oficial. Por isso que como é que eu vou te explicar? Foi pelo ralo, né? Esse dinheiro todo que ele não voltou. Ou seja, né, o fato de você estar fazendo alguma parceria público-privada para aproveitar um registro que já existia, Então, que deveria sair mais barato, acabou saindo mais caro. Esse é o problema. Esse é o problema. Não é extinguir a FURP. Houve uma má gestão. Exatamente. Uma má gestão, um mau procedimento, que inclusive a CPI acabou chegando a essa conclusão. Só que é como, então, vou lavar a criança, vou jogar água suja e vou jogar a criança junto. Não. Você tem que aferir o problema dessa parceria que teve um conjunto de apontamentos na CPI que vai dar Ministério Público, vai dar
processo para os autores. Mas você não pode jogar a criança com a água suja. No caso, o encerramento da FURP é jogar a criança depois do banho, junto com a água. Então, não se pode fazer isso. Eu queria até lembrar uma outra situação. Por exemplo, acho que 2014, eu não me lembro, 2013, houve aquela crise da H1N1. Né? Uma crise de abastecimento, você precisava do medicamento nos laboratórios, no SUS, não tinha essa oferta. Quem abasteceu o Brasil com esse medicamento? A FURP. Então você tem que, estrategicamente, o Estado tem que ter, sim, essa condição estratégica nas questões de epidemias, doenças de alta complexidade, como a tuberculose, a hanseníase, você ter a condição de garantir esse pilar do sistema único, que é o fornecimento do material, do medicamento, num curto espaço de tempo e com qualidade, porque a FURP tem qualidade dos medicamentos. E a gente vai continuar discutindo esta questão sobre a possibilidade de fechamento da FURP, mas no próximo bloco, você que está acompanhando o programa, não saia daí que a gente volta já já. De volta com Câmara em Pauta, o nosso tema de debate de hoje é a possibilidade de fechamento da FURP, a Fundação para o Remédio Popular. Para tratar desse tema, nós estamos conversando com Ana Cláudia Navarro, que é diretora do Sinfar, o Sindicato dos Farmacêuticos no Estado de São Paulo, e também com o vereador Zé Luiz, que foi o organizador da audiência pública sobre esse assunto, sobre a possibilidade de fechamento da FURP, que aconteceu aqui na Câmara. Ana Cláudia, a gente estava falando sobre a importância, né, da FURP, a gente falou isso nesses dois primeiros blocos. Se caso houvesse, né, se a FURP fosse privatizada, né, vendida para iniciativa privada ou encerrada, o que aconteceria, por exemplo, com relação à pesquisa de medicamentos e o abastecimento de medicamentos para o Sistema Único de Saúde? Eu posso te afirmar que faltará medicamento na dispensação. Vai faltar porque, assim, primeiro que hoje ela está na produção e a gente utiliza aquilo que nós falamos. Lá hoje, com os dados que o vereador José Luiz apresentou, cerca de 3.000 municípios, né, são abastecidos com medicamentos da FURP. Se você passar isso para uma parceria privada, para um laboratório privado com a extinção, consequentemente esses preços subirão. Se hoje, muitas vezes, temos falta de um medicamento ou outro na rede, porque assim, a gente já ultrapassou um pouco essa questão de discutir medicamento, né? A gente já hoje está avançando mais na questão da assistência, da adesão, mas algumas faltas são pontuais, né? Então, por exemplo, a gente está agora com uma falta de um medicamento que seria interessante a FURP produzir, porque só tem um laboratório que produz. Então, quer dizer, são coisas que enaltecem ainda mais o nosso laboratório oficial. Passando isso para o privado, esse preço vai subir, esse preço ele é mais alto. Consequentemente, vai faltar verba para comprar. Se hoje a gente tem falta de um medicamento ou outro na rede, se isso acontecer, essa falta será o dobro, talvez o triplo. Então, assim, aí você está afetando realmente a saúde da população, porque vai faltar medicamento. Porque são tempos, né, que você leva para quebrar patente, para pesquisar, para desenvolver aquele medicamento. Se você joga isso tudo fora, você vai recomeçar. Então, vai faltar medicamento e vai faltar dinheiro para comprar esse medicamento e abastecer o país. Zé Luiz, a CPI, né, que analisava aí a situação financeira da FURP, que foi uma CPI conduzida pelos deputados do Estado de São Paulo, ela terminou faz pouco tempo, eles já fizeram um relatório, inclusive foi aprovado uma composição de 3 sub-relatórios, né? O relatório principal não foi aprovado uma composição desses 3 sub-relatórios. Uma das questões aqui que se tratou no relatório foi que há uma recomendação feita pelos deputados ao governo do estado para rescisão do contrato da parceria público-privada entre a FURP
e a empresa, né, dessa parceria, que é do grupo MS, né, que é uma empresa privada, e justamente eu gostaria de saber qual que é a tua opinião sobre essa rescisão de contrato, levando em conta que esse contrato de remuneração com o governo, com esse grupo do MS, ele custa gerou uma dívida de 72 milhões de reais, ou seja, boa parte dessa dívida de mais de 100 milhões de reais que a FURP tem. Como que você avalia esse resultado a que a CPI chegou, né, de pedir, uma das recomendações dele foi o encerramento dessa parceria público-privada? Então, obviamente que eu estou aqui na Câmara de Guarulhos, mas a gente tem contato com os deputados, né, lá na Assembleia, deputados inclusive de oposição. Até onde a gente ficou sabendo, essa CPI ela foi criada principalmente com o intuito de legitimar um esforço do governador para justificar a extinção ou a privatização, né? Alegando que tinha um prejuízo, né? Então que era necessário extinguir ou privatizar. Começou a discussão do governador era privatizar. Acontece que com o passar da investigação e dos depoimentos ficou muito claro, e a CPI acabou sendo um tiro no pé da própria intenção do governo, porque ela ficou demonstrado lá por vários depoimentos que realmente a operação do convênio é que se traduz no grande problema aí do prejuízo da FURP, que é esse convênio com relação à AMS, que é uma das que está interessada justamente numa possível privatização, adquirir a preço de banana essas patentes aqui que a Ana está falando, né? Patentes de medicamentos de alta complexidade, né? Que ela tem interesse, né? Então, com esse relatório, ainda que houve divergências, né? Teve deputado que defendia um outro encaminhamento, mas um dos encaminhamentos é encaminhar para o Ministério Público, realmente rever essa questão do convênio. Eu tenho a impressão, assim, e pela avaliação ouvindo de alguns deputados, foi um tiro no pé da própria intenção do governador inicial, que era, a partir da justificativa de uma má gestão, uma pseudo-má gestão da América Brasiliense e da FURP como um todo, justificar a privatização. Ficou provado que não, que houve um problema na contratação, no convênio, né? Então, eu acredito que o resultado da CPI, do jeito que ele foi dado hoje, né, inclusive com encaminhamento de relatório ao Ministério Público, é um elemento mais de fortalecimento ainda maior para a luta contra o fechamento, né? Não tenho dúvida nenhuma disso. Mas é óbvio que nós vivemos numa sociedade da comunicação, né? Então é preciso os funcionários, nós aqui fazendo esse programa, se comunicar com a sociedade, né? No sentido do que aconteceu, né? Porque muitas vezes as pessoas não sabem o que uma CPI divulga e investiga. Cabe agora a gente fazer esse trabalho de convencimento, de esclarecimento, né? De informação ao conjunto da sociedade, né? Então eu tenho essa impressão que realmente a CPI nos ajudou. O resultado da CPI acabou nos ajudando nessa luta contra o fechamento. E um outro ponto até que eu gostaria de complementar aqui é que eles avaliam também a abertura de inquérito, né? Isso foi uma orientação, né, para o Ministério Público de São Paulo, abrir um inquérito contra agentes públicos e políticos, né? Porque eles acharam que a atuação de alguns agentes foi lesiva à FURP. Isso inclui membros do Conselho Diretivo da FURP, deliberativo da FURP, dirigentes, empresas contratadas, a própria PPP. Então, a ideia mesmo é que se faça uma investigação mais ampla e mais profunda sobre o que aconteceu na FURP naquele período, né? Agora, eu gostaria de saber como que o Sinfar está se mobilizando com essa situação, né, de possível fechamento. Vocês têm uma representatividade grande de farmacêuticos dentro da FURP. Como que está essa mobilização do sindicato? Na verdade, assim, nós estamos apoiando o não fechamento, né, da FURP, a não extinção da FURP,
porque é um número muito grande de profissionais, mas também não estamos só preocupados com a categoria. Não somos o sindicato que estamos preocupados só corporativamente com os farmacêuticos, não só de Américo Brasiliense quanto daqui de Guarulhos, mas como todos os funcionários, como um todo, né? Porque é um número muito grande de possíveis desempregados e pensando em como eles estão também nessa relação após saber de uma possível extinção do trabalho. Então, o sindicato apoia totalmente esses funcionários, né, principalmente os farmacêuticos, e conta com todo apoio jurídico, assistência total do que eles precisarem. A gente tem acompanhado bem, acompanhamos aqui em Guarulhos, acompanhamos na Assembleia Legislativa em São Paulo, a CPI. Eu tive a oportunidade de estar em Brasília também, onde a gente quer uma cobrança efetiva mesmo, sabe, Eliane, do poder público e, inclusive, do Ministério Público, sabe, que isso seja cobrado, como você colocou, que as investigações, elas afunilem mais para a gente achar realmente os culpados e ter essa fundação em pleno funcionamento com a manutenção dos empregos dessas pessoas envolvidas. Zé Luiz, vários vereadores aqui na casa se manifestaram a favor da manutenção da FURP. E a gente gostaria de saber, né, vocês como vereadores, como que vocês podem atuar, né, para, enfim, defender a manutenção da FURP? O que pode ser feito nesse caso? Porque, na verdade, a gente tem que lembrar que a FURP é um laboratório público estadual, né? Então, a atuação de vocês não pode ser direta, mas como que vocês podem atuar nesse sentido? Nós fizemos audiência pública para abrir o debate na cidade, né? Nós procuramos organizar para abrir o debate aqui na cidade e abrir espaço para os funcionários poderem colocar publicamente, no espaço público, a Câmara é um espaço público, né, o problema, né? E aí, a partir da publicização do problema, através da audiência pública, a gente também conseguiu que outros vereadores assumissem o apoio a essa luta, né? Obviamente que é o papel do governador, mas a gente tem o papel também de se comunicar com a sociedade, né? E deixar, por exemplo, claro, o governador, no programa de governo dele, eu tenho aqui o programa de governo do governador, e ele deixa bem claro aqui, ó, em 2018, quando ele fez campanha, ele disse o seguinte, tá no programa dele, ó, outra prioridade será a manutenção e melhoria dos programas já existentes no estado, tais como Dose Certa, que são os remédios de baixo custo, a FURP e os institutos Butantan, Pasteur, Adolfo Lutz de Saúde e outros. E agora a gente sabe da informação que ele quer fechar a FURP, o Instituto Oncológico, que trata as pessoas a questão do câncer, e o próprio Butantan. Exato. Né? Então, o que nós temos que fazer agora é luta. Não tem outra ação. É os funcionários, a sociedade organizada, sindicatos, associações, conselhos municipais de saúde no Brasil inteiro, né? Mas especificamente em São Paulo, porque o problema é em São Paulo. Então, eu acho que é um processo de grande mobilização, de luta. Não vejo outra forma para tirar da cabeça desse governador, né, essa ideia de aniquilar um equipamento que atende essencialmente um dos pilares básicos do SUS, que é o oferecimento de medicamento a baixo custo, né? E entregar na mão da multinacional medicamentos que vão ser extremamente caros, né? Então, acho que é luta, divulgar isso ao máximo que a gente possa fazer. E eu falo mais, eu acho que em cima da fala do vereador Zé Luiz, não tem como, Eliane, assim, não adianta só nós, representantes de entidades, sindicato, Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa, a população tem que estar comprando essa briga junto, porque ela é a mais afetada, né? É ela que vai sofrer lá na ponta uma possível falta de medicamento, o declínio da saúde. Então, assim, a gente tem que estar com a população também nessa luta juntos. Tá certo, então, aqui os nossos
dois convidados nessa mensagem final aqui. Eu ia passar a palavra para vocês, mas vocês já fizeram esse fechamento aqui com essa mensagem mesmo de se unir para batalhar para que a FURP, né, a Fundação para o Remédio Popular, se mantenha ativa, se mantenha produzindo medicamentos que são oferecidos à população gratuitamente. Eu agradeço muito a participação de vocês no Câmara em Pauta. Eu acho que ajudou a população a ficar mais esclarecida sobre esse assunto. E eu me despeço de você que está acompanhando aqui o programa. Obrigada por ter ficado com a gente até agora. Então, até o próximo Câmara em Pauta.